Olá, tudo bom? Então, eu sou o Eric, vou apresentar um trabalho junto com o Gustavo, da UPIAS. A gente vai estar pegando ali a parte de clustering em mineração de dados, tá? Então, eu vou estar explicando a parte do algoritmo e o Gustavo ele vai estar explicando a parte teórica e algumas aplicações da parte desse algoritmo, né? Vamos lá. A gente pegou aqui um método que a gente achou, uma pesquisa aqui, o método Camins. É o Camins, para mineração de dados. O que seria? Então vamos explicar o código. Aqui em cima, a parte de importação de bibliotecas, não tem muito segredo. NP Random, né? A gente utilizou aqui o make blobs. É utilizado para criar um conjunto de dados com várias amostras de centro de clusters, basicamente. E aplicação o porquê do Camins. A gente está inicializando com quatro clusters, né? Quatro clusters a gente vai estar iniciando ele, né? Centers, esses são a parte de clusters. Chamando caminhos, né? E quando a gente inicia, a gente ajusta o modelo aos dados com fit, né? Preparando e preditamos os clusters com o predict. E também depois disso a gente utilizou as bibliotecas do Matplotlib no NumPy para também a gente conseguir visualizar melhor esses dados aqui. A gente botou os dados fictícios para a gente monitorar a parte do algoritmo, como ele funciona. Eu já rodei ele aqui, o resultado que ele traz, nesse gráficozinho para nós aqui, nessa parte de dados aqui, é esse resultado aqui, uma future 1, e depois, isso, consequentemente, se der outro resultado, ele vai trazer uma future 2 em Y. Agora eu vou passar a parte para o Gustavo. Bom, mineração de dados é uma técnica de análise de dados para extrair informações úteis. O aprendizado supervisionado de clustering é uma abordagem avançada que combina técnicas de aprendizado de máquina com algoritmos de clusterização. A definição do clustering. Clustering, também conhecido como cluster analysis, é um método de aprendizado de máquina não supervisionado que tem como objetivo agrupar um conjunto de dados em subconjuntos chamados clusters. O princípio é que os dados dentro de cada cluster devem ser mais semelhantes entre si do que aos dados de outros clusters, maximizando a similaridade intracluster e minimizando a similaridade intercluster. Bom, existem diferentes tipos de algoritmos de clustering, cada um adequado para diferentes tipos de dados e objetivos de análise. Por exemplo, o algoritmo Camins é eficaz para identificar clusters esféricos e de tamanho semelhante, enquanto o DBScan é mais apropriado para identificar clusters de formas arbitrárias e é robusto a ruídos e outliers. Bom, o aprendizado supervisionado é uma categoria de algoritmos de aprendizado de máquina que opera com base em dados rotulados. Nesse tipo de aprendizado, um modelo é treinado com um conjunto de dados que inclui as entradas e as saídas desejadas. O termo aprendizado supervisionado de clustering pode ser um pouco confuso, pois clustering é geralmente associado ao aprendizado não supervisionado. No entanto, existem técnicas que combinam elementos de ambos os tipos de aprendizado. Por exemplo, pode-se usar um algoritmo de clustering para agrupar dados e depois aplicar um algoritmo de aprendizado supervisionado para classificar esses clusters ou para prever propriedades dos clusters. Bom, aqui os algoritmos de aprendizado, comentei antes sobre alguns deles. A aplicação na indústria. O clustering tem uma ampla gama de aplicação na indústria, ajudando as empresas a organizar e analisar grandes volumes de dados para otimizar processos, melhorar a tomada de decisões e aumentar a eficácia. Tem aplicações em diversas áreas como marketing, para segmentações de cliente, saúde para identificação de padrões em dados médicos e finanças para detecção de fraudes. Seus desafios incluem a necessidade de dados rotulados e alta qualidade,
A escolha adequada de algoritmos e a interpretação dos resultados gerados. A avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho no aprendizado supervisionado de clustering envolve métricas como índice range ajustado e índice de Davis-Baldwin para medir a qualidade dos clusters gerados. Bom, aplicando o clustering e o aprendizado supervisionado juntos, tem que ter uma questão ética, com a privacidade dos dados e os viés nos algoritmos. A transparência e a responsabilidade são fundamentais. Os avanços contínuos em aprendizado de máquina e mineração de dados prometem melhorias significativas no aprendizado supervisionado de clustering. Novos algoritmos e técnicas estão em constante desenvolvimento. O aprendizado supervisionado de clustering oferece uma abordagem poderosa para a análise de dados, permitindo a identificação de padrões em conjuntos de dados não rotulados, com aplicações em diversas áreas, e é uma área em constante evolução. Show! Agora vamos para a parte